Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, A Gaia Ciência, escrita pelo grande filósofo Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, cujo nome era Friedrich Wilhelm Nietzsche, ele foi um filólogo, um filósofo, um crítico cultural, um poeta, um compositor, enfim, ele teve várias áreas nas quais ele se identificou, embora ele tenha ficado mais famoso na filosofia, propriamente dita. Friedrich Nietzsche nasceu no dia 15 de outubro de 1844 e ele veio a falecer no dia 25 de agosto de 1900, né, na Alemanha. Ele nasceu em 15 de outubro de 1844 em Hocken, na Alemanha, e ele faleceu no dia 25 de agosto de 1900 em Weimar, na Alemanha. Certo? Bom, então, algumas coisas precisam ser ditas acerca das ideias de Nietzsche. Em primeiro lugar, muitas pessoas cometem o seguinte erro, né, de dizer que Nietzsche ele acreditava que Deus tinha morrido. Tá? E isso é um erro muito grande, porque Nietzsche, na verdade, ele não acreditava em Deus. Nietzsche ele era filho de pastores, né? O pai dele era pastor, o avô dele era pastor, enfim, havia uma forte tradição cultural na família dele, uma forte tradição familiar na família dele, relacionada ao protestantismo e à liderança no protestantismo, a pastores. Ele largou, depois de uma certa idade, ele largou, né, a religião protestante, ele não quis estudar mais teologia e, né, ele passou a desacreditar em Deus. Então, quando Nietzsche falava que Deus morreu, ele não quer dizer que Deus, enquanto um ser vivo, ou um ser humano, ou algo do gênero, morreu. Não. Na verdade, o que Nietzsche queria dizer, o que Nietzsche de fato estava dizendo, é que com o desenvolvimento científico, com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento intelectual e até mesmo moral, não há mais necessidade de você ter que apelar para a religião e para seres sobrenaturais da religião para tornar os homens bons, críticos, responsáveis e para que eles vençam a sua natureza maligna, maldosa, enfim. Então, quando ele dizia Deus morreu, significa a ciência e o desenvolvimento humano tornar o ser humano capaz de viver sem a necessidade de acreditar em um ser superior, algo que nos séculos anteriores era impossível, né? Você sempre tinha que acreditar em um ser superior, tá? Então é isso que Nietzsche quer dizer quando ele declara Deus morreu. Deus morreu significa o misticismo religioso morreu, a necessidade da mística religiosa morreu, a necessidade da transcendência religiosa morreu, a necessidade da filosofia religiosa morreu, a necessidade de seguirmos uma religião morreu. Nós podemos ser livres, nós podemos ser destituídos de religião, não ter nenhuma religião, bastar-nos a nós mesmos e mesmo assim sermos felizes. Era isso que Nietzsche de fato queria dizer com a declaração Deus morreu. Tá certo? Não é que uma pessoa, de fato, chamada Deus tenha morrido. Não era isso que Nietzsche queria dizer. Outra coisa se diz que, como Nietzsche ele defendia essa ideia de que Deus morreu, e essa ideia, ela, como eu já disse também, ela foi mal interpretada. Se diz que quando Nietzsche, de fato, veio a falecer, né, no dia 25 de agosto de 1900, mais tarde, né, no sepulcro dele escreveram assim, ó, na verdade ele dizia, né, Deus morreu, né, Nietzsche dizia, né, Deus está morto, né, e, inclusive, segundo alguns, é isso que foi escrito na lápide dele, uh, Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí depois alguém foi lá, né, e escreveu em cima, né, Nietzsche está morto, assinado Deus, né. Então, como um ar de zombaria contra Nietzsche, como um ar uh, de zombar mesmo, né, das ideias do Nietzsche. Mas agora você sabe que quando Nietzsche dizia que Deus morreu, ele não estava querendo dizer que o Criador do universo morreu, ou que Jesus Cristo morreu, nem nada do gênero, tá? Era a morte da necessidade de religião. Era isso que Nietzsche de fato estava falando.
Então, algumas coisas que eu gostaria de ler aqui escritas por ele, ele diz assim, ó, somente o grande sofrimento, este vagaroso e prolongado sofrimento que demora o seu tempo e nos faz cozer como debaixo da lenha verde, nos obriga a nós, filósofos, a descer até a nossa profundidade extrema e nos desvencilhar de toda confiança, benevolência, véus, branduras e meios termos nos quais colocávamos, talvez, até então a nossa humanidade. Duvido que semelhante sofrimento nos aperfeiçoe, mas sei que nos torna mais profundos. Então Nietzsche, de alguma maneira, ele era a favor que o indivíduo sofresse um pouco na vida para que o indivíduo possa se desenvolver. Segundo as ideias de Nietzsche, o indivíduo só se desenvolve no sofrimento. Depois Nietzsche ele escreve na Gaia Ciência alguns poeminhas dele, né? Ele diz assim, ó, o difícil, né? Caso pudesse escolher livremente, gostaria de um lugar só meu, em meio ao paraíso, e melhor ainda, a sua porta, né? A porta, na verdade, ela é o ambiente que precede a revelação, né? E onde existe a dúvida, o mistério, né? O questionamento. Então Nietzsche ele dizia, eu prefiro, né, se de fato o céu é o paraíso, suponhamos que eu fosse para o paraíso um dia, eu preferiria estar à porta dele e manter aquela ideia de mistério, de como vai ser, do que entrar nele de fato e ter todas as minhas dúvidas resolvidas, não ter mais nenhum questionamento a fazer. Seria mais ou menos essa ideia dessa pequena frase. Tem um outro poema de Nietzsche aqui que se chama Ecce Homo, né? Eis o homem. Ele diz assim, ó, sim, eu sei de onde venho, insatisfeito como o fogo, ardo para me consumir. Aquilo em que toco torna-se flama, em carvão aquilo que abandono. Sou fogo, com certeza. Então aqui podemos ver que o homem, né, na verdade, é a dúvida e o questionamento. E a dúvida da própria certeza, é a dúvida da própria certeza que nos faz homem, digamos assim, né? Depois, aqui um outro poema também, né? Uma outra ideia de Nietzsche aqui. Nietzsche diz no livro primeiro, né? A Gaia Ciência está dividida em 5 livros, né? O livro primeiro ele diz assim, o homem mais prejudicial pode ser ainda, no fim de contas, o mais útil à conservação da espécie, pois sustenta em si mesmo, ou nos outros pela sua influência, instintos sem os quais a humanidade estaria há muito tempo definhada e corrompida. O ódio, o prazer, a sede de tomar e de dominar, a que se dá o nome de mal, não passam de um dos elementos da assombrosa economia da conservação da espécie. Economia dispendiosa, certamente pródiga e, no geral, altamente insensata, mas que, de modo comprovado, conservou a nossa raça até agora. E talvez agora uma dessas coisas perante as quais nem o próprio Deus pode conceber. Siga as tuas melhores ou piores inclinações e, antes de mais nada, encaminha-te para a tua perdição. Em ambos os casos favorecerás provavelmente, de uma maneira ou de outra, o progresso da humanidade. Serás sempre, em qualquer ponto, o seu benfeitor e terás direito aos seus apologistas, como também aos seus detratores. Talvez haja ainda um futuro para o riso, que acontecerá quando a máxima, a espécie é tudo, o indivíduo é nada, tiver se incorporado à humanidade, e quando todos tiverem livre acesso a esta suprema libertação, a esta suprema irresponsabilidade, talvez então o riso se tenha aliado à sabedoria, talvez haja aí então uma Gaia ciência. Então Nietzsche aqui ele se manifesta, né, de maneira favorável a que você dê asas à sua imaginação, dê asas aos seus instintos, né, de alguma maneira. Isso é uma ideia, né, que eu vou comentar mais tarde. Todos olham para nós como se fôssemos estrangeiros e continuam a fazer uso da sua balança, dizendo que isso é bom, que aquilo é mal. Ninguém enrubesce de vergonha quando deixa perceber que os seus pesos não são justos. Ninguém se indigna contra vós. Talvez riam das vossas dúvidas. Então aqui ele está falando da importância de anular as certezas e se entregar às dúvidas, não importa se as outras pessoas vão zombar de nós por isso, né? Depois ele declara o seguinte:
Até hoje, foram os espíritos mais fortes e os espíritos mais malignos que obrigaram a humanidade a fazer mais progressos, inflamaram constantemente as paixões adormecidas. Todas as sociedades policiadas as adormecem. Eles despertaram constantemente o espírito de comparação e de contradição, o gosto pelo novo, pelo arriscado, pelo inexperimentado. Obrigaram o homem a contrapor opiniões a opiniões, modelos a modelos. Então aqui ele está falando que aqueles que de fato desafiaram a sociedade a questionar os seus próprios valores são aqueles que ajudaram a sociedade a avançar, a ir mais além. Depois ele diz: todavia, os maus instintos são na realidade tão apropriados ao fim, tão úteis à conservação da espécie e tão indispensáveis quanto os bons. Somente a sua função é diferente. Né? Então ele era bem instintivo nas ideias dele, ele era bem a favor que se seguisse os instintos de alguma maneira. Ele diz assim: examinai a vida dos mais fecundos homens e povos, e perguntai se uma árvore que deve elevar-se altivamente nos ares pode dispensar o mau tempo e as tempestades, se a hostilidade do exterior e as resistências externas, se todas as espécies de ódio, de inveja, de teimosia, de desconfiança, de dureza, de avareza e de violência não fazem parte das circunstâncias favoráveis, sem as quais nada, nem sequer a virtude, poderia ter um grande crescimento. O veneno que mata as naturezas fracas é um fortificante para as fortes, e por isso nem lhe chama de veneno. Então aqui mais uma vez Nietzsche, ele está se apresentando de maneira favorável ao sofrimento, falando do sofrimento como algo que evolui o ser humano. O que significa viver? Nietzsche pergunta. Viver, segundo ele, viver é repelir constantemente para longe de si aquilo que deseja morrer. Viver é ser cruel e impiedoso para tudo que envelhece e enfraquece em nós, e não somente em nós. Viver é ainda não ter piedade dos moribundos, dos velhos e dos miseráveis. É assassinar sem descanso. No entanto, o velho Moisés falou: não matarás. O homem que renuncia. Que faz aquele que renuncia? Aspira a um mundo superior, deseja voar mais alto, mais longe do que todos os homens de afirmação. Repele muitas coisas que atrapalhariam o seu voo, e muitas entre elas que não detesta, mas que estima e lhe são valiosas. Sacrifica-as à sua sede de altitude. Esse sacrifício, esse desprendimento, é o que se vê nele. É em função disso que lhe dão o nome de renunciador, e é como tal, envolto no seu capuz, que se levanta diante de nós, como a própria alma de um cilício. Mas sente-se satisfeito com a impressão que produz em nós. Quer esconder aos nossos olhos a sua ânsia, o seu orgulho, a sua intenção de voar por cima de nós. Sim, ele é muito mais hábil do que pensamos. Este homem tão gentil diante de nós, esse afirmador, pois pertence a esse grupo, assim como nós também na sua renúncia. Depois, mais tarde, Nietzsche, ele vai dizer para nós o seguinte: a vida é uma morte prolongada. Que louco fui eu ao ter abreviado a vida de tanta gente. Seria eu feito para ser um benfeitor? Eu deveria lhes ter dado a vida eterna. Poderia assim ao menos vê-los morrer eternamente. Por isso eu tinha uma boa visão. Que espectador morre comigo, quando depois de uma demorada agonia contra a morte, ele pareceu recuperar as forças, julgaram por bem abafá-lo debaixo dos travesseiros. Morreu uma morte dupla. Né? Aqui ele está falando do Tibério, do Tibério que morreu em silêncio, e que ao descobrir no final de sua vida que a vida não passa de sofrimento contínuo, ele diz que longe de ter matado seus inimigos, ele deveria, na verdade, de ter dado a eles a vida eterna, pois isso seria o verdadeiro castigo deles. Depois ele diz assim, os 3 erros, as 3 razões e os 3 erros. A ciência foi impulsionada no decurso dos últimos séculos, em parte porque se via nela um instrumento que melhor permitiria compreender a bondade e a sabedoria de Deus. E era esse o motivo principal na alma dos grandes ingleses, como Newton, quer porque se acreditava na utilidade absoluta do conhecimento, principalmente na íntima união da moral, da ciência e da felicidade, motivo principal na alma dos grandes franceses como Voltaire,
quer porque se pensava possuir e amar na ciência algo desinteressado e inofensivo, que se bastava a si próprio, com o qual os maus instintos do homem nada tinham de participação. Motivo principal na alma de Spinoza, que se sentia divino como homem do conhecimento. Dessa forma, temos, portanto, os três erros e as três razões. Depois, ele vai dizer para nós o seguinte: o que os outros sabem de nós. O que sabemos de nós mesmos e que a nossa memória reteve é menos decisivo do que se pensa para a felicidade da nossa vida. Acontece um dia que surge aquilo que os outros sabem, ou julgam saber, de nós. Damos-nos conta, então, de que a opinião alheia é mais poderosa. Lidamos melhor com a nossa má consciência do que com a nossa má reputação. Depois Nietzsche diz assim: há alguma coisa que me exigiu e continuamente me exige um esforço maior, a compreensão da importância maior que se dá às coisas pelo modo como as chamam do que por aquilo que elas realmente são. A maneira como é vista uma coisa, seu nome, sua aparência, sua reputação, seu usual peso e medida, muitas vezes um erro inicial e um julgamento despótico atirado sobre elas como se fosse uma roupa estranha à sua natureza e à sua pele. Juntamente com a crença nisso, que foi aumentado de geração em geração, paulatinamente se enraizaram e se fixaram na coisa, e tornou-se, por assim dizer, seu próprio corpo. Assim, a aparência inicial se extingue, acaba por tornar-se frequentemente a essência e a atuar como tal. Qual tolo pensaria que apenas indicando essa origem, essa ilusão nebulosa, bastaria para destruir o mundo considerado essencial para a chamada realidade? Nós podemos destruir somente enquanto criadores, mas, todavia, não podemos esquecer. Basta que sejam criados novos nomes, probabilidades e avaliações para que, depois de um tempo, sejam criadas novas coisas. Depois Nietzsche vai falar aqui sobre a santa crueldade. Um homem que tinha nas mãos um recém-nascido dirigiu-se a um santo, perguntando: que devo fazer com essa criança? Ela é miserável, indesejada e não tem vida bastante para morrer. Mate-a! Exclamou o santo com voz terrível. Mate-a e mantenha em seguida durante 3 dias e 3 noites nos teus braços, para guardares para sempre a memória dela. Assim, não te voltará a acontecer engendrar um filho enquanto não tiver chegado a hora. Tendo ouvido essas palavras, o homem partiu desapontado, e muitos se lançaram contra o santo por ter aconselhado uma crueldade daquelas, pois aconselhou que se matasse a criança. Mas não será mais cruel deixá-la viver? Exclamou o santo. Nietzsche, né, assim como Arthur Schopenhauer, eles censuravam bastante a cultura daquela época, a cultura alemã em que eles viviam, né? Eles censuravam bastante. E falando acerca das esperanças alemãs, Nietzsche diz o seguinte: não podemos esquecer que os nomes dos povos são frequentemente nomes injuriosos. Os tártaros são, por exemplo, cães, de acordo com seu nome. Foram os chineses que os batizaram. A designação de alemães, Deutschen, significava originariamente os pagãos. Era o nome que os godos, depois da sua conversão, tinham dado à grande massa dos seus irmãos de raça ainda não batizados, de acordo com a sua tradução da Septuaginta, em que os pagãos se encontravam designados pela palavra grega, que significa os povos. Veja-se Úfila. Seria ainda possível que os alemães se honrassem, apesar de tudo, com um nome que foi antigamente uma injúria, tornando-se o primeiro povo não cristão da Europa. Schopenhauer gostava de mostrar que a Alemanha tinha grandes disposições nesse sentido. Assim se ultimaria a obra de Lutero, que lhes ensinou a ser anti-romanos e a dizer: eis-me aqui, sou assim, não sei agir de forma diferente. Então aqui tu vê Nietzsche, né, tirando sarro, né, porque segundo ele a palavra alemão no original godo significava pagão, né? A tradução da palavra alemão na língua goda significava pagão, e foram os godos que deram esse nome para eles. E os alemães, segundo Nietzsche, mais tarde se orgulharam desse nome, né? E até lutaram para ser o mais alemães possíveis, né? Então Nietzsche, né, sendo Nietzsche também um alemão, né, ele censurava bastante a cultura alemã de sua época, assim como Schopenhauer, que ele se espelhou aqui, como vocês viram, né, ele se espelhou bastante em Schopenhauer aqui. A música do melhor futuro. O primeiro dos músicos seria para mim aquele que só conhecesse a tristeza da mais profunda felicidade e que ignorasse qualquer outra tristeza. Até agora ainda não existiu tal músico. Então aqui ele fala
da profundidade, né? Que segundo ele, uma música, para ser genuína, ela tem que falar do profundo da alma humana. O pensador é um pensador. Isso significa que sabe enxergar as coisas com maior simplicidade do que elas realmente são, né? Pode ser considerado uma pequena censura aos pensadores, esse trecho de Nietzsche. Nietzsche depois diz assim, ó, sempre na nossa casa, né? Um dia, tendo alcançado o nosso fim, com orgulho falaremos das longas peregrinações que fomos obrigados a fazer em função disso. Mas, na realidade, não nos tínhamos apercebido dessa viagem. Mas uma que chegamos tão longe foi precisamente porque em todos os lugares acreditávamos estar em nossa casa. Então aqui é interessante a ideia de Nietzsche, né? De que a vida é transitória. Então vocês veem que Nietzsche ele carrega um certo pessimismo da vida, né? Ele carrega um certo pessimismo da vida nas ideias dele, na filosofia dele. Eu conheço muitas pessoas, né, que dizem que não gostam de Nietzsche, né? Não gostam das ideias de Nietzsche, não gostam da filosofia de Nietzsche, não gostam do niilismo de Nietzsche, né? Tem uma outra parte que ele diz assim, ó, domínio sobre si, né? Esses professores da moral que recomendam ao homem acima de tudo que se autodomine, dão-lhe dessa forma uma singular doença, ou seja, uma constante irritabilidade e uma comichão a todas as emoções e inclinações mais naturais, seja o que for que lhe aconteça daqui para frente, seja de fora, seja de dentro, seja o que for que ele aí encontre, ou que o atraia, ou que o incite, ou que empurre, parece sempre a esse ser irritadiço que o seu domínio sobre si corre os maiores perigos. Já não tem o direito de se fiar em nenhum instinto, de se abandonar a nenhum impulso livre. Mantém-se na defensiva, sem repouso, eriçado de armas contra ele próprio, o olhar atento e desconfiado, mantendo eternamente diante da própria torre uma guarda que se impôs a ele mesmo. Por certo, ele pode ser grande nesse papel, mas como se tornou insuportável aos outros, pesado para si mesmo, pobre, enfim, hermeticamente fechado aos mais belos acasos da alma, como também a qualquer outra lição futura, é preciso, pois, de vez em quando, saber perder-se se quisermos aprender alguma coisa daquilo que nós próprios não somos. Depois Nietzsche diz assim: porém nós, que temos sede de razão, desejamos examinar os acontecimentos da nossa vida hora a hora, dia a dia, tão severamente como o processo de uma experiência científica. Queremos ser nós as nossas próprias experiências e as nossas próprias cobaias. Então, tu vê exatamente nessa linguagem de Nietzsche, né? Uma coisa mais matemática, mais fria, né? O Nietzsche ele tinha uma linguagem fria, por isso que ele é bastante censurado até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje você tem as pessoas que se consideram anti-nihilistas ou anti-Nietzsche, né? Sem saber muitas vezes quem foi de fato Nietzsche, o que ele de fato defendia. Depois tem uma obra aqui uma frase aqui que ele diz: o solitário fala. A arte de andar com pessoas assenta fundamentalmente na capacidade, que requer longo treino, com que se é capaz de aceitar e de ingerir um repasto cuja cozinha não inspira nenhuma confiança. Caso sentemos à mesa com uma fome de lobo, tudo vai bem. A pior companhia o faz sentir, diz Mefistófeles. Mas não se possui esta voracidade de lobo quando se quer. Ah, como o próximo é duro de digerir. Primeiro princípio. Então ele está ensinando aqui como aturar o próximo. Olha só o que ele diz. Primeiro princípio. Como se estivesse em face de uma desgraça, pegar na coragem com ambas as mãos, lançar-se ousadamente, admirar-se até onde for possível, impedir-se absolutamente o nojo e engolir a sua repugnância. Segundo princípio, melhorar o próximo, por exemplo, elogiando o tão bem que ele se propõe a ressoar toda a alegria que concebe de si próprio, ou agarrar pela ponta uma das suas boas qualidades ou dos seus aspectos interessantes, puxar até que tudo venha atrás e se possa envolver o próximo nas pregas da sua virtude, sem qualquer interstício. Terceiro em princípio, hipnotizar a si próprio. Fixar os olhos no objeto do seu comércio à maneira de um botão de vidro até deixar de sentir qualquer espécie de prazer ou de desprazer, e começar, sem o parecer, a dormir, a tornar-se rígido, a adquirir a postura perfeita.
Trata-se de uma receita doméstica que vem do casamento e da amizade, abundantemente experimentada. É louvada como indispensável, mas ainda não foi formulada cientificamente. Seu nome popular é paciência. Então, o Nietzsche aqui ele está dizendo, se tu não conseguir aturar o próximo, né, seja paciente, né, treine a sua paciência. E aqui ele bota todos os 3 princípios na opinião dele, né, como fazer isso. Uma vez que não existe nenhum tipo de solidão para o homem devotado, a solidão fomos nós, os ímpios, que a fizemos. Antes de nós não existia. Claro, antes de surgirem, né, os primeiros defensores da não existência de Deus, podemos assim dizer, as pessoas achavam que tudo era Deus, Deus era tudo, né? Os defensores de algumas religiões, outros, né, acreditavam que haviam vários deuses e que até de tu pisar no chão tu já estava pisando numa deusa, né? Outros acreditavam na onipresença divina, que Deus estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a partir da hora em que surge a ideia da não existência de Deus, e de certa maneira do ateísmo, né, o nome técnico disso, você automaticamente cria o conceito de solidão. Se Deus não existe, então quando eu estou sem nenhuma pessoa do meu lado, eu de fato estou sozinho, né? Mas se tu acredita que existe Deus, tu vai sempre acreditar que Ele está do teu lado, não importa o lugar em que tu esteja, o local, se é em casa, se é na rua, se é dentro do quarto, no banheiro, ou se tu acredita em vários deuses, politeísta, tu vai acreditar que a tua mão de repente seja um deus, que o chão seja um deus, que as pedras no chão sejam deuses, que os jardins sejam deuses, que as plantas sejam deuses, que tudo seja deuses. Então quando tu estiver na rua, tu não está sozinho, tu está com os deuses. Quando tu está em casa, tu não está sozinho, tu está com os deuses. Então, a partir da hora que tu anula a ideia de um ser superior, ou tu anula por completo a ideia de seres superiores, enfim, tu automaticamente te coloca numa posição de solidão. Seria mais ou menos isso que o Nietzsche ele defende. O Nietzsche no final ele faz alguns poeminhas também, né, de novo, né? Aqueles primeiros poeminhas estavam mais para frases do que para poeminhas propriamente dito, como se fossem pequenas frases, axiomas, algo do tipo, né? Tem uma parte que diz assim, ó, o barco misterioso. Ele encerra com esses poeminhas. O barco misterioso. A noite passada, quando tudo dormia e se ouviam passar os suspiros incertos do vento, o travesseiro não me dava repouso, nem a papoula, nem tampouco o que costuma dar sono solto, a consciência tranquila, né? Por fim, renunciei ao sono, corri para a praia, a lua brilhava, era noite suave e vi, na areia tépida, o homem e o barco. Dormitavam os dois, pastor e ovelha. Sonolento, o barco afastou-se da terra. Depois de uma hora passada, talvez umas 2 ou talvez um ano, de repente, meus sentidos e pensamentos naufragaram numa eterna inconsciência, e abriu-se um abismo sem fundo. Tudo acabou. Chega amanhã, em escuras profundezas, um barco flutua em repouso, repouso. Que se passou? Gritou uma voz, logo centenas. Que houve? Sangue? Um drama? Não. Dormíamos. Estávamos todos a dormir. Ah, dormíamos tão bem. Depois tem uma declaração de amor, né? Que ele diz assim: ah, maravilha, estará voando ainda? Sobe, e as suas asas não se mexem. Quem é que o leva e faz subir? Que fim tem ele, caminho ou rédea? Assim como as estrelas e a eternidade, vive nas alturas de que se afasta a vida, piedoso, mesmo para com a inveja, e quem apenas o vê subir já voa alto. Ó albatroz, ó pássaro, um desejo eterno me impulsiona para o alto. Pensei em ti e chorei, lágrimas mais e mais. Sim, amo-te. Então, pessoal, a síntese, né, da Gaia Ciência, o que é a Gaia Ciência, portanto, né, numa linguagem mais resumida? A Gaia Ciência seria, na visão de Nietzsche, o indivíduo compreender, né, que é através do sofrimento, né, que ele vai conseguir obter, de alguma maneira, através do sofrimento, que ele vai conseguir, né, evoluir, que a vida, na verdade, ela é, de alguma maneira, um constante sofrimento, tá? Não é um parque de diversões, que não existe um ser superior, nem nada relacionado a isso, que todas as religiões estão cometendo erro terrível, segundo Nietzsche, e que, portanto, tu é o único responsável pela tua vida e, de alguma maneira, também pela vida dos outros, né?
porque não existe mais um destino propulsor, tu cria o teu próprio destino, né? E que os sofrimentos da vida te aperfeiçoam. Então, quer dizer, isso é Nietzsche, tá? Isso é a Gaia Ciência, né? Gaia Ciência significa a ciência da Terra, já que Gaia era o nome da deusa da Terra. Nietzsche foi um grande professor de cultura grega, então muitas vezes ele se utilizava o nome de deuses gregos e de palavras de origem grega, né? Porque ele era professor de cultura grega, né? Inclusive. Então, Gaia Ciência significa a ciência da Terra, tá? De Nietzsche. Então, significa ter um conhecimento da Terra, saber como é que o mundo funciona. E o mundo funciona dessa maneira, segundo Nietzsche. Tá certo? Então, ele diz para nós: quando você sofrer, não fique triste, não se abata. Aproveite o seu sofrimento como uma forma de evoluir, de se aperfeiçoar e de não cometer os mesmos erros. E Nietzsche ele tinha uma linguagem bem materialista também, né? Isso também faz parte da Gaia Ciência, essa linguagem materialista dele, em que ele diz que se tu parar para pensar o desenvolvimento humano, você vai ver que as pessoas, muitas vezes de índole ruim, são as que mais aperfeiçoaram a humanidade, mais do que aquelas de índole boa, né? As pessoas de índole ruim são aquelas que impulsionaram, né? Pessoas que muitas vezes não prestavam atenção nos valores morais nem nada, são aquelas que levaram as sociedades antigas a questionar os seus próprios valores e as impulsionaram, né? Muito mais do que as próprias pessoas que viviam uma vida mais piedosa, mais tranquila, mais calminha, né? Então, isso também faz parte da Gaia Ciência de Nietzsche. Tudo isso é Nietzsche falando, tá certo? Então, outra coisa interessante é que Nietzsche, nesse livrinho aqui, A Gaia Ciência, né, ele censura Charles Darwin. Sim, Nietzsche não gostava da ideia da evolução de Charles Darwin. Ele falava que as ideias evolucionistas de Charles Darwin na origem das espécies nada mais eram do que uma espécie de filosofia de Baruch de Spinoza numa linguagem mais moderninha, né? Mais moderninha e mais destituída de vida, inclusive, né? Então ele detestava as ideias do Charles Darwin, a ideia da evolução, de que o ser humano evoluiu a partir, né, de primatas e seres primitivos e não sei mais o que. Nietzsche detestava essa ideia, entendeu? Ele detestava, ele abominava. Ele não era muito fã, muitas vezes, né? Ele apresenta na obra dele, a Gaia Ciência, ele não era muito fã das ideias de Baruch de Spinoza, e ele disse, inclusive, que sem Baruch de Spinoza, sem as ideias do Baruch de Spinoza, jamais teríamos tido Charles Darwin, né? Porque o único motivo pelo qual Charles Darwin conseguiu criar A Origem das Espécies, aquele livro, A Origem das Espécies, dentre outros livros escritos por Charles Darwin, foi exatamente porque existiam as ideias de Baruch de Spinoza, eram valorizadas pela Inglaterra e pela Europa naquela época, e Charles Darwin se utilizou, né, das ideias do filósofo Baruch de Spinoza para poder desenvolver a sua ideia de evolução. E por isso Nietzsche detestava as ideias do Charles Darwin, né, o pai da evolução, né, da biologia moderna, enfim. Então tá aí, pessoal. A Gaia Ciência, do grande filósofo, escritor, poeta, musicista, compositor, enfim, Friedrich Nietzsche. Tá? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né? Comente. Um forte abraço, até mais. Nos vemos na próxima.